Começamos agora mais um Frente a Frente e hoje recebemos mais uma vez aqui no programa a professora Arísia Barros, ela que é coordenadora do Instituto Raízes de Áfricas e está aqui para falar de um novo assunto, claro, sobre a realização em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral de um seminário dedicado à discussão sobre a participação da mulher na política, sobretudo a mulher alagoana. E com o título, esse seminário, Qual o lugar de fala das mulheres na política alagoana? Este é o nosso assunto de hoje. Professora, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Frente a Frente, dando essa contribuição agora no plano político eleitoral, por estarmos no ano de eleições. Portanto, como foi essa experiência, a primeira no país, segundo a senhora me falou, de realizar um seminário com esse foco, buscando a participação das mulheres junto com a Justiça Eleitoral? Na verdade, quando estivemos, eu agradeço o convite, quando estivemos em Brasília, um desses meses aí que eu não lembro, o Frei Davi, né, que é da Educaf, que trabalha a questão da militância negra, nos falou, nós já tínhamos conhecimento, mas ele nos falou que o movimento negro já está entrando no processo mais adiantado, né? Já está com ação junto ao STF para que as cotas para as mulheres negras sejam 50%, né? E aí a gente sabe que essa questão dos recursos, dos 30%, tanto financeiro como para a rádio e TV, é um ganho histórico. Mas é um ganho histórico que tem a resistência dos partidos, né? Os partidos que foram concebidos com esse olhar, digamos, masculino, ele ainda fecha o cerco em relação à participação das mulheres. E a gente entende que reunir mulheres de diversos partidos no espaço só é a proposta da gente desenvolver a tal da sororidade. Sabe? Sororidade seria? Seria nos irmanarmos numa luta só, sabe? A gente esquece partido nesse primeiro momento e luta por uma causa única. A ocupação de espaço. Isso. Além da ocupação de espaço, é a questão de formar unidade de luta para que a gente tenha uma resistência e fazer com que os partidos, porque eles têm que fazer isso, realmente apostem nas candidaturas das mulheres. As mulheres não podem ser só um símbolo de preenchimento de cotas. Elas têm direito de entrar nesse jogo para fazer gol. Algumas conseguem chegar lá, né? Mas muito raramente são candidaturas pontuais que conseguem a obtenção desse espaço. Abrir esses 30% nesse contexto, não só de preenchimento das vagas, como determina a legislação eleitoral, mas, sobretudo, investir nas candidaturas femininas. A senhora acha que é possível ainda este ano? Gorete, eu acredito que investimento em candidaturas femininas tem que ser algo não em véspera de mandato, em véspera de eleição, mas algo que seja uma coisa contínua, sabe? Que venha de anos anteriores, que tenha uma formação. É preciso que mulheres tenham formação política, essas mulheres candidatas, porque muitas, eu continuo dizendo, muitas não sabem o que é um parlamento, muitas não sabem o funcionamento de um partido. E essa leitura que a senhora faz, professora, ela está generalizada ou as mulheres em geral, elas não têm ainda o interesse de participar efetivamente da política? Esse interesse ainda nasce das mulheres, digamos, que estão no partido há um certo tempo. Mas as que surgem agora, sem porque precisa de um cabedal de experiências, precisa de um cabedal de conhecimentos. Não dá é a mesma coisa que você entra numa sala de aula para dar aula sem ter a noção do que vai fazer, sabe? Eleição não é uma coisa fácil, não é coisa para aprendiz. Né? Precisa ter realmente um conteúdo político, uma vivência política, uma vivência partidária. Não se pode preencher cotas de uma hora para outra, não se pode. Né? E a mulher tem que entender, né, que, assim, somos
a grande maioria das eleitoras neste país. Mais de 50%. Pois é, a pergunta é, se somos mais da metade da maioria dos eleitores e eleitoras, por que é tão difícil mulher assumir esses espaços? Por que mulher não vota em mulher? Há um preconceito no sentido literal da palavra, professora? Haveria um preconceito? Eu não sou cientista social, mas eu diria... Mas convive e discute. Pois é, eu diria que somos nós que educamos os homens, né? E a responsabilidade, na maioria dos casos, de um comportamento machista nasce da criação, né? Eu diria que apesar de combatermos o machismo, ainda o praticamos dentro de casa, sabe? Ainda colocamos meninos para puxar carrinho e menina para brincar de boneca. Eu acho que uma percentagem enorme da população brasileira não admite ainda que meninos brinquem com boneca porque eles podem ficar efeminados. Sabe? Aí, como desconstruir esse universo partidário? Né? Eu acredito que é aprendê-lo primeiro, buscar conhecer esse universo. É importante que a gente busque conhecer esse universo e, a partir daí, começar a desconstruí-lo. Né? As mulheres têm que entender, claro, nós temos mulheres que chegam lá, mas elas vêm de uma casta, elas vêm de uma tradição, a maioria vem de uma tradição. E a tradição tem um homem na cabeça. Né? Assim, não é uma candidatura só. Aí a gente entende que não é só uma candidatura de mulher. Essa mulher tem que ter representatividade, essa mulher tem que representar causas. Eu não voto numa mulher negra porque ela é negra. Eu voto numa mulher negra porque ela tem um espaço de conhecimento de como o racismo funciona. Se a mulher negra não souber isso, não me interessa. Sabe? Eu não voto numa mulher só porque ela é uma mulher. Ela tem que entender que ela está ali para representar várias causas. Ela tem que entender que ao votar nela, a gente se vê representada, sabe? E é importante que nisso entre uma formação. E como entra essa formação nas mulheres pela prática do dia a dia, pela militância nos movimentos? Como a senhora vê as mulheres entrando nessa discussão? Nós, as mulheres, temos já os complicadores, né? Porque temos o espaço privado para tomar conta, os homens não têm esse papel, e o espaço público. Né? Como transpor, sair do espaço privado, assumir o público sem comprometer o privado, porque a gente tem essa obrigação, né? Não pode comprometer, se tiver marido e filho, tem que fazer tudo certo e também dar conta de casa. Isso, e dar conta de casa. E ainda também assumir o espaço público. É uma equação ainda muito complicada. Desigual. E aí a formação entra também por aí. Porque mulheres têm que sempre assumir esse papel de casa, porque homens também não podem fazê-lo. Por que não dividir tarefas? As novas gerações já estão mais participativas, né? Certo. É o que se observa, mas não é uma generalidade. Não é uma generalidade. A gente diz as novas gerações, mas tem novas gerações que são bem mais preconceituosas do que antigas. Né? É preciso atentar para isso. Também. Mas como desenvolver, né, essa equação desse espaço privado e esse espaço público? A formação passa pela conscientização dessa mulher. Ela tem que entender que o papel dela é amplo, né? Sim. Mas ela é amplo, mas ela precisa também estar na vida pública. Tem mulheres que dizem assim, olha, eu não gosto de política, eu vou cuidar da minha vida. Ela não entende que para cuidar da vida dela, ela tem que entender os meandros da política, porque ela vive numa coletividade. E viver em coletividade é fazer política. Professora, a senhora disse no início da sua fala agora que as mulheres têm que entender, elas têm que participar e têm que entender a necessidade de participar. A partir de quando essa necessidade ela tem que aprender e como aprender? As escolas deveriam ter educação política,
sabe, a formação. E eu não falo da política partidária, eu falo da política, sabe, como é viver numa democracia. Participar efetivamente. Isso, como é estar numa democracia. Se a gente consegue, eu acho que assim, nos tempos atuais, né, que tudo é proibido na escola, fica complicado. Mas, se pais e mães conseguem fazer essa educação, digamos, democrática em sua casa, mas se pais e mães estão preocupados na sobrevivência, né? É meio complicado todo esse processo, principalmente a mulher pobre. Gorete, eu estou vendo algumas candidaturas e aí eu fico com um certo receio. Uma pessoa faz uma xerox para mostrar quem é ela, sabe? Não tem o material necessário para fazer um folhetozinho decente. Isso é complicador. Porque o eleitor vai olhar, o eleitor é exigente, o eleitor e a eleitora. Cada ano mais exigente. Cada ano mais exigente. E a gente busca saber qual é o perfil desse eleitor e eleitora que só vota em homens. Né? Porque você vê nas candidaturas majoritárias, as outras, a cabeça da chapa é um homem. Interessante essa observação, professora, porque foi um questionamento que eu já fiz aqui no programa, na discussão da política partidária, porque é tão difícil encontrar, dentro até de valores que a gente reconhece no dia a dia da política no Estado, e não observar uma composição que dê à mulher a condição de participar numa cabeça de chapa, numa eleição majoritária. E isso não se observa em outros estados, né? Mas em Alagoas nunca tivemos, pelo menos na política do estado, a gente não viu ainda essa composição. Alagoas tem 200 anos. Pois é. Alagoas nunca teve uma governadora, né? Estivemos lá na casa, no TRE, e o TRE até agora só teve uma presidenta. Não teve uma presidenta. Tem uma mulher na composição. O Ministério Público também tem uma mulher na composição. Pois é. Professora Arísia Barros, eu vou pedir o nosso intervalo e em menos de um minuto a gente está de volta para a senhora se recompor. Obrigada. Voltamos já já. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a professora Arísia Barros, coordenadora do Instituto Raízes de Áfricas. E o nosso assunto é a política partidária, a questão eleitoral, como a mulher pode se situar melhor, participar das decisões políticas do Brasil e, claro, de Alagoas. Professora, nós conversávamos antes sobre as condições em que as mulheres podem promover esse conhecimento e essa participação maior nas decisões políticas do nosso Estado. Eu pergunto, dou um corte momentâneo nessa questão para me repor ao TRE, ao Tribunal Regional Eleitoral. A senhora, no início da entrevista, falou, né, dessa experiência, mas o que dizer? Isso é um divisor de águas, o TRE está aberto a essa discussão e tão específica como é a participação das mulheres na política? Sim, e tem uma coisa bem básica, que é Ednei dos Anjos, que ele faz parte da presidência, né?
analista jurídico da presidência, ele afirmou que é a primeira vez, ontem, né, no dia do seminário, foi a primeira vez que o movimento social adentrou no salão do plenário. Não só o movimento social, mas a sociedade civil, uma entidade fora do contexto. E assim, a gente entende que isso é ocupação de espaços, né? A gente entende que para você começar a dialogar com os poderes, é preciso pactuar. E o TRE se colocou muito à disposição. Sabe? Foi aberto a proposta. Se colocou muito à disposição, deu toda a estrutura necessária, né? Inclusive eu disse, vamos sentar, ocupar a presidência, já que não tem mulheres aqui, não tem mulheres no TRE. E assim, foi uma experiência magnânima. Sabe, o seminário trouxe as inquietações das mulheres, trouxe um analista jurídico que encantou pela forma de passar as informações. Didática? Muito didática, muito próxima, sabe? E assim, mesmo ele seja advogado, ele não foi nada prolixo, nada. Mas foi bem interessante, foi um seminário realmente, como é um seminário de formação, nós teremos uma continuidade agora em julho, não mais no TRE, né? Porque vai se tornar um seminário andante, ele vai ser isso. Né? Importante que chegue ao interior do estado, né? Que daqui a pouco vamos falar sobre essa peculiaridade também. Na verdade, nós precisamos discutir com as diversidades das mulheres. Nós vamos agora para a periferia de Maceió, sabe? Se a gente busca, e na verdade não só são essas mulheres que vão ser candidatas, mas mulheres que têm pretensão, né? Que não sabe como entrar numa discussão ou numa articulação ou numa mobilização. Isso. Na verdade, a busca é formar essa unidade, sabe? Para despertar as mulheres para essas possibilidades. Porque, Gorete, o ano todo, os vários anos, você não vê, porque era obrigação dos partidos fazer isso, sabe? Essa formação didática, essa abertura de espaço, essa abertura de olhar. Né? Porque esse país é feminino, esse país usa saia, até usa calça, mas usa mais saia, sabe? Aí é importante que os partidos assumam essa nova ótica. Já foi o tempo que era só homem que mandava. Nós estamos também no comando. Assim, para chegar a esse comando, há uma luta permanente, né? E acredito que nessas eleições ainda teremos um quadro talvez muito parecido. Mas nas próximas, né, temos 2020, existe tempo para reeducar mulheres, para formar mulheres. Olha que coisa legal, Alagoas saindo na frente nesse processo. Alagoas, permita-me dizer, é vanguarda em muitas iniciativas. Com certeza. A questão é dar continuidade. Pois né? é. Mas aí, como isso nasce, né? Foi assim uma coisa, nasce do movimento social, nasce de um grupo agora. Nós estamos no processo de fazer isso acontecer, né? De fazer isso acontecer para desenvolver a tal da sororidade que todo mundo fala, mas não põe em prática. Sabe, mulher ajudando mulher, uma sobe, sabe aquela história de uma sobe aí puxa a outra, não para derrubar, mas para puxar para cima. Essa é a grande proposta, né? Que a gente consiga fazer essa unidade, que a gente consiga fazer uma coesão de forças e levar mulheres para o poder. Como é movimento social, a gente não vai trabalhar esse olho partidário. A gente quer ajudar mulheres a chegar lá. É essa a questão. E a participação, em termos quantitativos e também do ponto de vista qualitativo das intervenções, como a senhora avaliou este seminário? Que houve pouco tempo, assim, para uma divulgação mais ampla, não é? Foi. Mas conseguimos lotar a casa. Nós tínhamos 90 lugares foram ocupados. E assim, nós tivemos, desse seminário, a gente sai, a partir da demanda da plenária, com um documento que vai ser entregue a todos os partidos em Alagoas. A gente vai mandar para o TRE, para o Ministério Público, para o STF. Por quê?
porque existe uma cota financeira. E na lei diz que é a executiva do partido que vai decidir como essa cota vai chegar até a mulher, né? Como a mulher candidata. Como as executivas dos partidos, a grande maioria é composta de homens, a gente está na mesma salada, né? O cenário não mudou tanto. E aí, a proposta da plenária foi que existisse uma lei específica dentro desse contexto para dizer como a mulher realmente vai receber, indicar caminhos, porque ficou muito vago. Mas os recursos são destinados a horário eleitoral gratuito, ao financiamento da mídia, não é isso? Certo. Da mídia, foram 30% dos recursos financeiros e 30% rádio e TV. Era 5 a 15, aumentou para 30. E aí, é preciso que isso realmente seja colocado para as mulheres. Como mensurar esses valores, como os espaços que vão corresponder? Isso aí precisa ter alguém que faça essa ponte, esse encaminhamento, não é? Isso, a plenária, né, é esse documento que sai, para que isso seja bem posto. Isso não está bem posto, ainda está muito nebuloso. Dizer que é a executiva do partido que vai decidir, deu poder à executiva do partido, né? Aí é preciso que a gente tenha uma discriminação de como isso vai se dar. Não existe como isso vai se dar. É a executiva do partido que decide, escolhe uma conta única de uma das mulheres para ser depositado esse dinheiro. Muito complicado. É muita complicação no processo só. Mas né? Como está no início... Isso, como está no início... É natural que a lei, ela vem e precisa, muitas vezes, ser regulamentada para dar uma visibilidade também. Mas... se segure na cadeira, já tem partidos que estão querendo intervir nesse processo, não só no Brasil, mas em Alagoas também, que não aceitam o processo, né? Aí é importante que as mulheres tomem a frente dessa questão, é muito importante, sabe? Faz falta num momento como esse uma entidade de mulheres, digamos assim, fortemente articulada no Estado? Faz falta, a gente vê... Porque a Alagoas já teve algumas iniciativas, mas que morreram no caminho. Engraçado, nós estávamos ontem, uma ex-candidata, lembrando de Jaré Viana, sabe, de Selma Bandeira, dessas referências que teriam um olho mais aguçado para a questão e daria direcionamentos. E entraria para o embate, para o enfrentamento. Mas pode-se buscar a assessoria de cientistas sociais e políticos que podem fazer, ou no campo jurídico, porque eleitoral é a via de se buscar a efetivação dessas medidas sem comprometer o direito das mulheres a esse percentual. O STF diz que esse é um ganho histórico, e ganho histórico a gente não pode deixar passar, tem que correr atrás dos direitos para que eles sejam exercidos. Afinal, a eleição é um processo democrático, né? O TRE diz muito isso. E é importante que essa democracia também chegue a essa ocupação de espaços pelas mulheres na política. Porque o fundo partidário chegou para ser utilizado e na sua integralidade. Né? Com certeza. E seria importante essa casa, né? Já pensou essa casa o próximo ano receber novas pessoas? Pessoas que não têm não aparecem diariamente na mídia, não fazem parte da composição, sabe? Pessoas que venham da periferia. É dificílimo que isso aconteça, mas pode acontecer. No âmbito nacional, o que dizer de nós já termos vivenciado na democracia a eleição de uma presidente que sofreu impeachment e hoje, nas eleições deste ano, o Brasil só registrar praticamente uma mulher à presidência da República? Porque, na verdade, é um país machista, né, Gorete? Né? Pré-candidatas, porque as composições estão sendo feitas e pode nos revelar surpresas, né? Veja bem,
esse país está nesse tripé, né? E tem o tripé homem, branco, heterossexual, católico, né? E esse tem uma maior possibilidade de ganhar eleições, ele sai na frente, tem que ter dinheiro também, né? Tem que ter dinheiro. Mas é importante perguntar, né? Nós ainda temos, eu tive um aluno, ele tinha o quê? 12, 13 anos, ele dizia, tia, menina não brinca com carrinho, não pode jogar bola, não sei o que, essas histórias. Aí você vai tentar desconstruir isso na cabeça da criança, a família não gosta. Né? A família não gosta. Nós somos um país machista, nós conseguimos ainda perpetuar valores, né? Machistas, racistas. Todo esse processo precisa ser desconstruído. Né? E como as pessoas dizem, os cientistas sociais dizem que isso leva tempo. Décadas, né? muitas Pois vezes. mas é preciso que, enquanto isso vá mudando, a gente vá ocupando espaço. Pode ser devagar. Né? Ocupação de espaço tem que ser feita, um passo após outro, mas ela tem que ser feita. Mas há um refluxo, sim, na mobilização da população, porque já tivemos movimentos fortíssimos de donas de casa, que não precisava ter um nível intelectual, do entendimento político maior para entender e fazer valer os seus direitos. E hoje o que se observa no país, em geral, é uma certa apatia. As pessoas não acreditam na sua condição para promover a transformação social. Pois é, a gente quer transformação social sentado na frente do computador. Né? Não funciona, não funciona. Tem que ser presencial. A transformação social começa a partir de cada pessoa quando ela resolve assumir espaços, quando ela resolve ocupar espaços e trazer outras nessa caminhada. Né? Isso, a articulação de buscar construir espaços densos para que a gente consiga fazer esse carro andar. Mas a senhora observou o que aconteceu este ano, quando a sociedade resolveu se manifestar mais fortemente, a ameaça, da mesma forma que nas redes sociais se mobiliza contra determinadas situações, a rede também foi utilizada para amordaçar as pessoas com a ameaça da volta da ditadura militar. Na verdade, o país está meio sem rumo, né? A gente vive uma situação da falta de valores. E isso aí, eu falo na questão do país sem rumo. Da exceção de valores, da exceção não, da exacerbação de valores para ser feliz. Né? Isso. Olha, antes as pessoas, quando a democracia era uma democracia que respeitava, né? As pessoas não expunham tanto os seus preconceitos. Agora elas se sentem à vontade para fazer isso. Ódio. Elas se sentem à vontade. Eu fui à Conferência da Igualdade Racial, a plenária estava numa intolerância, irritada, sabe? As pessoas gritavam entre elas, não permitiam que o outro falasse. Que o outro falasse. A gente está muito assim. Né? Uma falta de paciência, a gente está com falta de paciência. Isso é observado também nos movimentos sociais, professor? É uma reação. Não, na verdade, eu pergunto onde é que estão os movimentos sociais, porque Alagoas vive um momento de questionamentos. Esse momento político é um momento dos movimentos sociais questionarem, né, as plataformas eleitorais, trazerem propostas para que as coisas caminhem, mas eles estão silenciados. O grande problema é que a gente vive num país pobre. Será que isso é desculpa? Não, professora, porque a gente observa, inclusive, que países muçulmanos têm uma representação bem mais expressiva, não é pouco, não. É bem mais expressiva de cadeiras no parlamento ocupadas por mulheres que no Brasil. Mas eu ia dizer, Gorete, assim, num país pobre que as pessoas estão mais preocupadas em arrumar um emprego,
em encher a barriga porque estão com fome, né? Porque numa época política, eu percebo, não sei, talvez seja uma percepção minha, né? A questão da falta das ideologias, sabe? As pessoas não têm mais, não tem mais causas. Não tem mais causas, não tem uma discussão profunda sobre essa tal da democracia. Professora, há de convir que foi um baque elevadíssimo, né? Quando em 2013 começaram aquelas mobilizações pelo país, de repente vai em busca de um impeachment, aí sai a presidente, permanece um presidente que não tem aprovação popular e ainda assim ele vai até o final do mandato. E ele não sai de jeito nenhum. Pois Fora Michel está lá até hoje. Pois é. E ele já disse que vai sair no primeiro dia do ano. Sim, no tempo dele. Sim. Então, há de convir que a população está ressabiada, né? Em outros espaços, como você diz, quando a população se sente agredida, ela vai para as ruas, né? Aqui eu sempre digo que a gente faz uma greve, vamos fazer greve, ou senão vamos fazer uma manifestação. A gente chega na praça às 8, às 7 está em casa tomando café, né? Nos países politizados, essa manifestação vai meses, as pessoas ficam na rua, pressionam dessa forma, sabe? Assumindo desconforto. Assumindo desconforto. E aí eu acho que a gente tem que mudar a ótica. Como é que a gente muda a ótica? Não sei se existe um passe de mágica, mas é preciso mudar. Algumas ações já são caducas. Os partidos têm como mobilizar a sua representação, seja ela formalizada nos parlamentos ou mesmo na militância. Não resta outra alternativa. Pois né? Os partidos precisam aprender o caminho das bases, né? As pessoas, eu acredito que partido político, eu tenho aprendido muito, assim, a gente vai, né? Quando a gente desperta para algumas questões, você busca estudar, né? A gente às vezes acha que partido político é só para eleição, é bem mais. Ele tem um papel relevante na sociedade e é preciso que exerça esse papel, né? Os partidos têm a questão da mulher, a questão da saúde, as várias questões. Até porque tudo passa pois pela política, né? E todas porque as decisões. E a gente não se exerce esses espaços, né? É preciso cobrar, o povo tem que aprender a fazer controle social, a gente precisa fazer controle social. Sobre essa questão de controle social a gente fala no próximo bloco. Certo. E aí, uma pausa para o nosso intervalo institucional, voltamos em 1 minuto. Até já. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Dengue, Zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quanto mosquito aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. E você? Estamos de volta para o Frente a Frente, que hoje recebe a professora Arísia Barros, ela que é coordenadora do Instituto Raízes de Áfricas, está aqui nos falando sobre os desdobramentos bons que teremos após a realização de um seminário, uma parceria com o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, que tratou da participação das mulheres, do empoderamento das mulheres pela política. Portanto, professora, a gente falava no final do bloco anterior justamente sobre
um componente político que é importantíssimo na democracia, que é o controle social. Sim. O que dizer do controle social na atualidade em Alagoas e no Brasil? Eu sempre afirmo que os governos fazem o que eles sabem fazer e eles fazem bem feito. Mas para que isso não aconteça, né, para que a gente faça uma releitura do que os governos fazem, é preciso que o controle social esteja lá, dizendo quais são os caminhos. Mas onde está o controle social em Alagoas? Não, eu posso não generalizar, né? Porque tem alguns fóruns, como conselhos, conselhos, que têm feito um trabalho valente, né? Porque é um trabalho valente. Sem recurso, o trabalho tem que ser muito valente e ter muita abnegação para fazer. Mas, no geral, a gente não vê, né, essa atuação da sociedade civil em relação aos organismos. A gente não percebe. A tal da apatia. Como? As pessoas dizem assim, não é comigo, não me interessa. Sabe? As pessoas não entendem que política, quando você diz assim, eu vou embora cuidar da minha vida, você está dando as costas para um princípio básico. Ninguém vive só. Ninguém vive só. Você vive na sociedade e dessa sociedade você precisa e respira. E para viver e respirar dentro dessa sociedade, você tem que exercer a sua ação política. Você tem que exercer essa negociação. Você pode exercê-la conscientemente ou não. Ou não. Quando você diz não, eu não quero participar, isso é uma ação política. Entende? Mas que vai de encontro ao todo o processo. Aos seus interesses maiores, né, de sociedade. As pessoas dizem, não, eu acho política uma nojeira, é muito não sei o quê, vamos deixar como está. E aí? A nossa vida fica como? Cada dia pior. A vida do povo está, descendo ladeira abaixo. Gorete, há uns 3 anos, se você passasse na Praça dos Martírios, aquele povo não estava na rua. As pessoas voltaram para a rua. O desemprego, isso. O IBGE já mostrou. E a naturalização do olhar no último ano. De não ver aquelas pessoas na rua, de achar que a vida está bem, porque eu estou vivendo confortavelmente, o nome disso é egoísmo. E a gente social. A gente é uma sociedade ególatra, muito ególatra. Professora, eu pensei uma observação de uma mulher que não quis se identificar e que ela, durante o seminário, falou que ela é mulher da política e trabalha na política há muitos anos e foi a primeira vez que ela participou de um seminário com essa característica. Sim. De informar. Quando isso acontece, a gente já tem o recorte de como funciona. Ela está na política há 35 anos. E ela diz, Arise, eu não vou sair candidata porque eu cansei de apanhar. Eu quero ir para esse seminário para saber como é que eu posso fazer se eu quiser ir lá na frente e me candidatar de novo. Quer dizer, a política não é coisa para aprendiz, portanto, a gente tem que ser estudiosa. Né? Aprender esse conhecimento, como se faz, como se sobrevive, porque ainda não é viver, é sobreviver nesse meio. Quanto mais o país não corresponde às nossas expectativas cidadãs, mais devemos nos interessar pela política e pela política partidária. Porque quando você apreende o conhecimento, você se defende de um monte de coisa. Né? E dizem que o preconceito nasce da ignorância e a falta do caminhar também. É preciso que a gente apreenda esse ser político que nós somos e comecemos a exercitar nos muitos espaços. Necessariamente não precisa ser em partido político, mas nos espaços da sociedade, na busca dos direitos, na busca desse olhar fraterno de homem para homem, nesse olhar de sororidade entre a gente, sabe? Buscar essa unidade. E assim, se homem consegue a fraternidade, por que não conseguimos a sororidade? Qual é a nossa dificuldade? Até rimou, né? Pois é. Mas as mulheres, em geral, elas têm de rever
esses conceitos que as fazem se afastar da discussão política. Sim, sim. É muito comum até mulheres que conseguem fazer essa discussão serem discriminadas por outras mulheres. Sim. Digamos que de estarmos numa roda de conversa e o tema político for colocado, né, em discussão. As mulheres que não dominam o assunto, ao invés de observarem, ouvirem, questionarem, elas simplesmente ou mudam de assunto ou se retiram do ambiente. Nós não discutimos política, mas vibramos pelo Brasil na Copa. Sabe como é que é? Se o Brasil ganhar, é uma alegria para a gente. Mas é fazer política, a política da alegria, né? Não exclui, não exclui. Nós não estamos na década de 70, quando o futebol dava uma mascarada. Mas Michel até tentou. Tentou. Pois é, mas não estamos na década de 70, quando o Brasil foi tricampeão e a ditadura estava fazendo a sua parte, né? Mas para você perceber... É diferente, vivemos uma democracia e acho que seria estreito demais não encontrar alegria num momento como esse, que o futebol une. O futebol é uma via também de se protestar. E a gente observa esse protesto, muitas vezes, através de uma faixa, né, através de alguma manifestação. Eu sempre digo que o Fora Temer virou uma coisa, sei lá, natural. Pá, Fora Temer, o homem não saiu de jeito nenhum. O homem não saiu. Eu acho que a gente faltou pressionar de outra forma, mas sei lá. E assim, é importante reafirmar que nós mulheres podemos formar essa grande roda, essa ciranda da mudança. Essa ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Essa ciranda da mudança. Sabe, nós temos muitas diferenças, mas agora temos uma causa comum. E é isso que deve unir. Sabe, não as nossas diferenças, mas o objeto que faz com que essa unidade possa acontecer. Bem, trabalhar essa unidade é um dos desafios do movimento. Houve também a participação do coletivo substantivo feminino nessa discussão e abriram um espaço de grupo em WhatsApp muito rico na discussão dessas questões, né? O substantivo feminino, ele foi criado para mobilização, para trazer a discussão sobre o seminário, né? Como é um seminário de formação, nós vamos dar continuidade, né? E o substantivo feminino continua, mas com outro aspecto, com as demandas, com as pessoas que estiveram lá no seminário, né? E buscar essa discussão, enriquecer. A gente sempre diz que o grupo do WhatsApp não é para dar bom dia, boa tarde, boa noite, é para mobilizar, é para discutir, né? E que cada uma vá aprendendo no seu espaço, troca de experiências, é maravilhoso. Eu, no seminário, conversar com a Ceissa, não sei o nome dela, foi maravilhoso, né? Conhecimentos de quem vive na vida partidária há muito tempo. E assim, se a gente abre o ouvido para ouvir a outra, a gente aprende. Isso é fundamental. Com certeza. Ouvir e, consequentemente, aprender. Com certeza. Professora, foi um prazer tê-la no Frente a Frente novamente. Eu agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Obrigada, Gorete Lima. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, Frente a Frente, também com você.